Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia. E esse é mais um vídeo do quadro Fatos e Mitos, no qual eu sempre me proponho a explorar obras de fantasia ou terror buscando os fatos históricos, as mitologias, os simbolismos, tudo que ajuda a trazer significado para esses filmes e séries. E hoje é uma sessão dupla porque eu vou falar da duologia Sorria, destrinchando juntos os dois filmes para entender tudo por trás daquela entidade com aquele sorriso mortal. Se você gosta do meu conteúdo, não esquece de me seguir nas redes sociais porque eu tô sempre lançando conteúdos curtos por lá também. Sem mais delongas, bora lá então! Em meio ao luxo, dinheiro e o brilho da vida de celebridade, a estrela pop Sky Riley está prestes a embarcar numa turnê mundial numa tentativa de superar os traumas do seu passado. Depois de ter a carreira interrompida por um grave acidente de carro que matou seu namorado, o ator Paul Hudson, e também após uma luta que se tornou pública para tentar superar o seu vício por substâncias ilícitas, a cantora está contando com a ajuda de toda a sua equipe, principalmente da sua mãe e empresária super protetora, para colocar a carreira de volta nos trilhos. Porém, o que a Sky não esperava é que ao dar uma fugidinha para comprar uma dose de Vicodin de um amigo traficante com a intenção de ajudar nas dores que ela ainda sente após o acidente, ela seria testemunha de uma cena terrível, já que esse jovem traficante estava sendo atormentado por uma entidade maligna com um sorriso macabro que faz com que ele tire a própria vida, numa cena brutal com peso de academia na frente da coitada da Sky, que não apenas fica traumatizada, mas depois vai acabar descobrindo que ela se tornou o próximo alvo da corrente dessa maldição do sorriso e que agora aquela entidade vai persegui-la por dias, se alimentando dos seus traumas até conseguir o objetivo de fazê-la tirar a própria vida diante de uma nova vítima. Essa é a sinopse de Sorria 2, filme de 2024, escrito e dirigido pelo Parker Finn, que é o mesmo diretor e roteirista do primeiro filme de 2022. O filme que nos apresentou essa maldição dessa entidade maligna, no qual a gente acompanhou a psiquiatra Rose Cotter, que testemunhou uma paciente chamada Laura sendo atormentada por essa mesma entidade do sorriso maligno, tirando a vida na frente da Rose e passando a maldição para ela. Fica o aviso então, já que se você não assistiu a qualquer um desses dois filmes, esse vídeo aqui é inteiramente com spoilers dos dois, para que a gente possa analisar todos os elementos. E um primeiro spoiler que eu já entrego aqui sobre o primeiro filme para linkar ele com o segundo é justamente o fato de que por mais que a Rose tente ao longo de todo o filme entender aquela entidade, ela não consegue vencer aquela maldição que acaba passando adiante, até chegar na nossa protagonista do segundo longa. Vamos começar lembrando então de alguns detalhes que o primeiro filme estabeleceu. Lá a gente viu a vida da Rose desmoronando pouco a pouco conforme aquelas visões de pessoas sorrindo de forma macabra começaram a perturbá-la, fazendo com que ela começasse a traumatizar e afastar as pessoas à sua volta, fazendo com que a irmã dela, o seu namorado, todos pensassem que ela estava enlouquecendo, assim como tinha acontecido com a mãe da Rose décadas antes. Ou seja, existia um histórico familiar de transtorno psiquiátrico que fazia com que as pessoas ao redor da Rose já acreditassem que ela seria suscetível a transtornos mentais, e a entidade soube bem como se aproveitar disso para fragilizar a coitada e se alimentar dos seus medos mais profundos vindos desse trauma. Acontece que apesar das visões causadas pela entidade às vezes parecerem espíritos de falecidos, às vezes uma cópia sombria de pessoas ainda vivas, a Rose logo descobre que aquela é uma entidade capaz de ficar invisível para os outros, sendo vista apenas pela pessoa para quem a maldição foi transferida. Ela não consegue descobrir exatamente a natureza dessa entidade, se é um demônio ou algum ser específico, mas ela descobre com a ajuda do seu ex, que é um policial chamado Joel, que essa criatura gerou uma cadeia de suicídios. Essa entidade sempre assombra a sua vítima ao longo de 4 a 7 dias e no final acaba fazendo com que a vítima tire a própria vida na frente de outra pessoa, o que faz com que essa pessoa seja o novo amaldiçoado da vez, que também vai tirar a sua vida na frente de outra pessoa dias mais tarde. A partir desse primeiro filme já existiam muitas
muitas interpretações sobre o que essa entidade realmente seria. Inclusive, o filme trazia diversas alegorias com questões de saúde mental, mostrando como o trauma é capaz de deixar o indivíduo completamente isolado e com a sensação de que ele não pode contar com ninguém. E é justamente desse trauma que aquela entidade se alimenta, o que faz com que, ali nas regras estabelecidas na mitologia do filme, a única forma de se livrar da maldição, entre aspas, e conseguir não tirar a própria vida, seria cometer um homicídio, tirando a vida de alguém na frente de outra pessoa, para que essa outra pessoa ficasse traumatizada ao testemunhar o assassinato, se tornando a nova amaldiçoada da corrente. O filme só apresenta um caso de um sobrevivente que conseguiu passar a maldição adiante usando essa estratégia, que é um cara que está preso por esse assassinato. Porém, a Rose até tenta usar essa mesma estratégia que ele, mas percebe que ela é incapaz de matar alguém, então ela tenta se isolar numa cabana para que ninguém a veja tirando a própria vida, mas o seu ex, o policial Joel, vai atrás dela justamente no momento em que a entidade revela para Rose sua verdadeira forma, que é um ser demoníaco monstruoso sem pele, capaz de entrar no corpo da sua vítima pela boca. E quando Joel abre a porta da cabana, ele testemunha a Rose com um sorriso macabro ateando fogo em si mesma, o que indica que agora ele é o novo amaldiçoado da corrente, e é através do Joel então que o primeiro e segundo filme se conectam, pois a sequência nos mostra o Joel 6 dias depois de ter testemunhado o suicídio da Rose, praticamente enlouquecendo por causa da entidade. A gente vê rapidamente que ele tá tendo visões da Rose em chamas sorrindo para ele, e o Joel até que tinha um plano pelo menos coerente, já que ele sabia que o único jeito de passar a maldição em frente era matando alguém. Ele decidiu que pelo menos passaria para alguém que, do seu ponto de vista, merecesse morrer. Ele vai até a casa de dois irmãos criminosos que ele sabia que tinham sido responsáveis pela morte de uma inocente há algum tempo e tenta matar um na frente do outro, porém no meio desse conflito ele acaba matando os dois, e por acidente um jovem traficante ali que era cliente desses dois criminosos maiores acaba testemunhando esse assassinato duplo, e é para ele que a maldição é transmitida. Mas mesmo que o Joel tenha conseguido se livrar da maldição, ele acaba morrendo de qualquer jeito, porque na hora de fugir dali ele é brutalmente atropelado por um carro. E o jovem traficante chamado Lewis, para quem a maldição passou, é o cara de quem a Sky Riley comprava o Vicodin, e como eu já comentei, a forma como a entidade faz ele tirar a própria vida na frente dela é uma cena extremamente impactante e difícil de assistir para aqueles que têm estômago fraco. Conforme o filme se desenrola, fazendo a gente acompanhar o inferno que a vida da Sky Riley vai se tornar, com ela sendo atormentada por essa entidade do sorriso, a gente continua sem entender muito bem a natureza dessa criatura demoníaca, mas é nítido que o poder dela aumentou em comparação com o primeiro filme. Lá no primeiro filme, algumas pistas traziam pra gente a ideia de que essa entidade risonha seria uma coletora de almas, que consumia as vítimas e adicionava a alma delas a sua amálgama de poder. Era por isso que ela ficava dizendo para Rose que ficaria com ela para sempre. E tem um detalhe que foi mencionado pela equipe de produção sobre um dos desenhos que está em cima da mesa quando a Rose vai até a casa de um homem falecido que tinha sido uma das vítimas da maldição, e a esposa desse homem mostra tudo que ele desenhou para tentar entender a forma da entidade, e tem ali esse desenho que mostra um corpo sombrio sorrindo que é formado por vários rostos, dando a entender que a entidade literalmente aprisiona a alma das suas vítimas dentro dela. Isso explicaria por que quando a gente compara um monstro sem pele que possui a Rose no primeiro filme com esse mesmo visual do monstro no segundo filme, quando ele se revela no palco na última cena para possuir a Sky, a gente vê que ele parece um pouco mais corpulento aqui, como se ele tivesse aumentado um pouco de tamanho. E as manifestações dele ao longo desse segundo filme são mais grandiosas, digamos assim, no nível que uma popstar merece. Porque lá no primeiro com a Rose, essa entidade já era capaz de causar ilusões, fazendo a personagem vivenciar cenas, diálogos e acontecimentos que não eram reais, que aconteciam só na cabeça dela. Mas aqui, a entidade consegue fazer isso com a Sky Riley num nível extremo, que deixa até a gente que está assistindo com dúvida em relação ao que de fato foi real e o que foi apenas alucinação. E esse aqui talvez seja um bom momento para eu expressar
algumas das minhas opiniões sobre o filme. Eu acho que o Parker Finn é um excelente diretor, completamente capaz de construir dinâmicas de cena. No primeiro filme eu já curtia muito a tensão gerada em momentos certeiros, desde momentos mais psicológicos como aquele da festa de aniversário onde a Rose era atormentada pela visão da paciente sorrindo que só ela enxergava, até alguns jumpscares como aquele da irmã dela com a cabeça girando na janela do carro. E eu curtia inclusive o uso de efeitos práticos e a bizarrice do demônio na cabana no final. E aí no segundo filme, o diretor tenta expandir esses conceitos ao máximo e a dinâmica de cenas assustadoras que ele consegue criar é genial. Desde as cenas mais simples, tipo aquela em que a Skye tá na sessão de fotos e autógrafos e é atormentada pela garotinha que fica sorrindo de forma macabra pra ela o tempo todo, até as cenas mais complexas e muito bem coreografadas, tipo aquela do apartamento onde a entidade assombra a Skye com a figura dos seus dançarinos que perseguem ela como se eles estivessem reproduzindo os passos de dança que a gente tinha visto eles ensaiando lá no começo do filme, onde eles carregavam e manipulavam o corpo dela na coreografia do show, mas aqui eles fazem isso literalmente atacando a coitada e tentando possuí-la. Porém, pra mim o defeito desse segundo filme é que enquanto Parker Finn se mostra um diretor de cena fenomenal, auxiliado pela interpretação incrível da Naomi Scott que se entrega completamente pro papel, eu acho que infelizmente o Parker Finn sofre na hora de trazer essa expansão de conceitos pro seu roteiro. Eu sou um fanzaço de filmes que se rendem ao subgênero do famigerado horror psicológico. Porém, pra mim, a forma mais pobre de utilizar esse recurso é quando você fica repetindo aquela clássica pegadinha com o espectador de que, ora vejam só, nada disso aqui foi real, estava tudo acontecendo só na cabeça da protagonista. E pra mim, o roteiro do filme peca em repetir esse recurso várias vezes, tentando surpreender na parte final. Primeiro com a morte da mãe da Skye Riley, revelando que a Skye enxergou a cena como um suicídio da mãe, mas aparentemente a princípio foi ela mesma quem matou a mãe. Depois com aquela melhor amiga da Skye, a Gemma, com quem ela estava tentando se reconectar, mas é revelado que a Gemma que nós vimos o filme inteiro era só uma alucinação, quando a Gemma real liga pra Skye naquela cena em que ela tá fugindo da clínica de bem-estar no carro com essa falsa Gemma. Depois com aquele cara chamado Morris que se dizia ser irmão de uma das vítimas da maldição e que no final cria todo um plano para ele e a Skye derrotarem a entidade, só para depois ser revelado que tudo aquilo também era alucinação. Nada daquilo aconteceu e a Skye só acorda de toda essa doideira quando ela já tá no palco no primeiro show da sua turnê, descobrindo que a mãe dela estava viva o tempo todo e que grande parte do declínio que a gente viu ela sofrendo não aconteceu de verdade. A sensação que dá é que 80% do que a gente viu no filme era alucinação, como se a entidade estivesse enrolando a gente para depois entregar o final que todo mundo já presumia que ia acontecer, desde que a gente ficou sabendo pelos trailers desse filme que a proposta seria uma popstar afetada pela maldição. A gente já esperava que o plano da entidade Sorriso seria fazer ela se matar na frente do seu público, para assim, quem sabe, a maldição passar para um monte de gente de uma vez. Então, eu esperava mais da história, mas ok, já fiz aqui todo o meu desabafo para poder tirar do peito a minha insatisfação com o roteiro e eu posso focar então na parte que para mim continua sendo grandiosa nos dois filmes, que são a simbologia e os arquétipos utilizados. Com tudo que eu já falei até agora, já ficou bem claro que a alegoria em torno dessa entidade discorre sobre o trauma. Mas vai além disso, a alegoria discorre sobre a máscara social que todos nós somos impelidos a usar, já que a sociedade pede que a gente esconda esses traumas para continuar exercendo o nosso papel social. A gente já via isso em situações mais pés no chão lá no primeiro filme com a Rose, que precisava vestir uma máscara para conseguir ser uma boa profissional com seus pacientes, para conseguir manter uma boa relação com os seus familiares e até para conseguir manter o relacionamento com o seu namorado, construindo uma ideia de que você precisa vestir essa máscara com um sorriso no rosto, porque a verdade é que as outras pessoas não querem ser afetadas pelos seus problemas. Então, quando você expõe os seus traumas, você vai acabar afastando os outros da sua vida. Essa ideia tenebrosa é praticamente o modus operandi da entidade do sorriso, que fica assombrando a sua vítima com esse sorriso no rosto, justamente para trazer esse lembrete sufocante de que mesmo com seus traumas psicológicos, o mundo quer que você continue sorrindo por fora. E aí, isso é elevado à máxima potência quando a gente passa para a história da Skye Riley, que enquanto
enquanto uma popstar famosa tem os olhos do mundo todo e as câmeras voltadas para ela. Então a mídia, os fãs, colocam expectativas nessa jovem que está tentando ter um retorno triunfal depois de ter se recuperado, entre aspas, da tragédia que ela viveu. Só que a gente nota o filme todo que ela não se recuperou. Ela continua sendo atormentada pela morte do namorado, principalmente porque a gente descobre que foi ela que puxou o volante e causou o acidente. Ela continua também dependente de substâncias químicas, porém todo mundo ao redor dela, principalmente a sua empresária, que é a sua mãe, ficam insistindo para que ela use essa máscara com um sorriso para agradar os fãs, a mídia e os investidores. O maior exemplo disso é quando, no meio de todo esse inferno que ela está vivendo, ela é obrigada a vestir um sorriso e ir fazer um discurso num evento de caridade, lendo um roteiro no teleprompter. E um parênteses aqui, é claro, que o sorriso macabro nessa cena que atormenta ela no rosto do seu falecido namorado, Paul, que aqui é interpretado pelo ator Ray Nicholson, que é filho do Jack Nicholson, o que é muito massa, não só porque ele herdou o mesmo sorriso macabro do pai, mas porque o próprio diretor Parker Finn revelou em entrevista que essa foi a forma dele homenagear o personagem do Jack em O Iluminado, que lá na história baseada no livro do Stephen King também é atormentado por uma entidade, no caso o Hotel Overlook, que quer se alimentar dos traumas que ele tinha por trás da máscara que ele estava tentando manter de bom pai e bom marido. Acontece, cambada, que essa ideia de um sorriso enquanto uma máscara, um sorriso enquanto algo sufocante, é um conceito que faz parte do imaginário social há milênios. Não é à toa que tem tantos filmes de terror psicológico que trazem uma última cena impactante com um personagem encarando a gente com um sorriso macabro, tanto em filmes mais recentes como o Pearl, com aquele sorriso da Mia Goth depois de ter matado geral, quanto aquele sorriso final da Dani manipulada pela seita em Midsommar, quanto a Thomasin rindo histericamente sentindo o poder do demônio em A Bruxa, quanto exemplos clássicos como o Norman Bates sorrindo para a câmera no final de Psicose. E se a gente volta milênios atrás nessa ideia do sorriso enquanto arquétipo de algo que esconde uma verdade sombria, a gente chega no sorriso arcaico grego. Esse termo, sorriso arcaico, vem dos estudos da arqueologia e é usado para definir um tipo de sorriso que foi usado por escultores na Grécia arcaica. O período chamado de arcaico na história da Grécia Antiga compreendeu os anos de 800 até 500 a.C. E eu vou deixar aqui na descrição o link de 2 artigos que falam sobre esse sorriso arcaico e como ele foi encontrado em várias esculturas desse período. Era um sorriso peculiar e meio forçado que os escultores usavam nas suas artes dessa época, e não existe um consenso entre os historiadores de por que eles adotaram essa estética desse sorriso diferentão e nada natural. Porém, existem várias teorias. Esse sorriso surgiu numa época em que estava rolando um renascimento das artes e os gregos estavam reaprendendo a representar o corpo humano. Então eles foram influenciados pelas artes egípcias, que muitas vezes traziam nas suas expressões faciais uma expressão de ausência que remetia à eternidade. Então acredita-se que os gregos começaram a desenvolver essa estética do sorriso arcaico como uma ideia de trazer um aspecto não natural para as esculturas, para indicar que aquilo que estava sendo retratado não era humano, e sim sobrenatural. E a partir disso começa a surgir um pensamento de que o sorriso é algo que só seria genuíno quando vinha de entidades não humanas, como os deuses, porque a vida humana era tão tomada por tragédias que o nosso sorriso seria apenas uma máscara, uma tentativa nossa de mostrar que estamos bem, que estamos vivendo com plenitude, quando na verdade a gente jamais seria capaz de esboçar um sorriso sincero, porque a vida mortal não nos permitiria sermos genuínos com as nossas emoções. Para quem tiver interesse, nos artigos que eu deixei aqui nos links, eles chegam até a traçar teorias de como essa simbologia do sorriso arcaico influenciou inclusive o surgimento das máscaras do teatro grego, que auxiliavam os atores a expressar essas emoções. Mas o que é mais massa da gente analisar aqui é que, independente de quais eram as reais intenções dos gregos ao esculpir esses sorrisos nesse período, a ideia do sorriso arcaico foi levada para a cultura ocidental como um todo, criando um arquétipo no imaginário de que entidades sobrenaturais poderiam ser identificadas por esse tipo de sorriso, um sorriso que não parece natural e que por isso nos incomoda, porque nos remete à nossa incapacidade de no dia a dia esboçar um sorriso que não seja algo além de uma máscara
máscara social. E é por isso que em muitas culturas antigas, as entidades que eram retratadas sorrindo eram vistas com desconfiança. Isso era muito presente na figura dos deuses e entidades chamados de tricksters, os trapaceiros, como o deus Loki na mitologia nórdica, ou as entidades do povo Fey na mitologia celta galesa. E aí na história da arte como um todo, por muito tempo a figura do sorriso seria vista com certa suspeita. Eu deixo aqui também na descrição, para quem tiver interesse, uma matéria intitulada Uma História do Sorriso na Arte, que descreve como que ao longo dos séculos, principalmente com o advento do cristianismo, houve um tempo em que os pintores se recusavam a pintar seus retratos com sorrisos, porque sorrisos eram associados com o maligno, ou com entidades ou pessoas de moral duvidosa. E é só a partir do Renascimento que alguns artistas começariam a causar polêmica ao trazer seus personagens com sorrisos cheios de vitalidade. Então, quando a gente pensa que a entidade dos filmes de Sorria é uma entidade transformista que tem dons de causar ilusões e assumir aparências que ativem os traumas e gatilhos das suas vítimas, faz todo sentido que essa entidade assuma esse sorriso arcaico, porque por mais que a gente não habite mais na Idade Antiga, essas ideias que há milênios se instauraram no imaginário ocidental fazem parte ainda do nosso imaginário coletivo, tanto que várias figuras fictícias populares mais recentes surgem a partir dessa desconfiança e desconforto natural que a gente sente com esses sorrisos forçados. Por exemplo, nós temos o gato de Cheshire, que ficou famoso pela história de Alice no País das Maravilhas, mas antes do livro já era uma lenda presente no folclore inglês de uma entidade que usava o seu sorriso para confundir os seres humanos e gerar ilusões, da qual eu falei um pouco mais naquele meu vídeo sobre a mitologia por trás dos gatos. Temos também personagens que vêm do arquétipo do Joker, que surge dos deuses trickster, até chegar em personagens que assumem a roupagem de palhaços para provocar suas vítimas humanas, como o Coringa do Batman ou o próprio Pennywise de Stephen King. Então é muito louco a gente analisar como é que existe uma carga de significados psicológicos e mitológicos tão gigantesca por trás de um simples sorriso, né? Além disso, outra referência mitológica que é explorada principalmente no segundo filme é a figura do Doppelganger. No folclore europeu, o Doppelganger é um duplo fantasmagórico, e eu já falei bastante deles aqui no canal naquele meu vídeo desse quadro Fatos e Mitos sobre o filme Nós. Nas lendas sobre Doppelgangers que se popularizaram no século XVI principalmente, falava-se muito sobre entidades que eram capazes de assumir a aparência idêntica à de um ser humano que estava destinado a morrer. A partir do momento em que essa entidade transformista conseguisse assumir a aparência desse futuro morto, ela teria controle total da sua mente, dos seus traumas e da sua noção de realidade. Agora, no folclore oriental, mais especificamente na mitologia japonesa, o conceito de Doppelganger se relaciona bastante com a figura do Ikiryo, que seria uma entidade vinda da manifestação da alma de uma pessoa que ainda está viva, mas que se separa do corpo dela. Existem diferentes vertentes nas antigas lendas e contos japoneses que envolvem esses Ikiryo, mas o que difere eles dos Doppelgangers europeus é que, ao invés da ideia de que eles trazem um prenúncio de morte ou desgraça, os Ikiryo surgem a partir de uma vítima que está passando por um sofrimento emocional intenso, e eles se alimentam desse sofrimento, desses traumas, para que eles possam gerar uma manifestação física idêntica à da pessoa de quem eles se originaram. E por que eu tô dando destaque para isso? Porque um autor japonês que já explorou muito bem essa mitologia dos Doppelgangers foi o Junji Ito, o mangaka mestre do horror, que em 2007 lançou a obra Black Paradox, que trazia uma história pesada sobre 4 jovens que pretendiam cometer suicídio e combinavam de se unir para cometer esse ato. Porém, os traumas desses jovens dão origem a manifestações de Doppelgangers, duplos sombrios deles mesmos. Só que cada um desses duplos surge de uma forma completamente diferente um do outro. Uma é mais psicológica, outra é mais física, mas enfim, nas entrevistas que o diretor Parker Finn deu sobre Sorria 2, ele revelou que uma das suas maiores inspirações é justamente o Junji Ito. Não apenas na mitologia e não apenas na forma sombria de se contar uma história que vai escalonando no horror e trazendo consequências cada vez mais graves para os protagonistas, mas principalmente na estética. Ele revela que ele se inspirou muito no horror gráfico grotesco do Junji Ito e que desde o primeiro filme a arte do Junji Ito foi a sua principal inspiração na hora de pensar no visual grotesco que a entidade Sorriso iria revelar no final.
Dessa forma, com todas essas camadas de referências, eu acho potente pra caramba o recurso utilizado em Sorria 2 de que nos momentos mais aterrorizantes em que a entidade atormenta a Sky Riley, ela faz isso aparecendo como uma doppelganger com a própria aparência da Sky, seja com aquela aparência dela no momento do acidente do carro, ou seja com a aparência dela no tempo atual, quando ela confronta a Sky no palco na última cena. Uma cena que poderia facilmente estar num mangá do Junji Ito. E essa ideia do seu duplo te confrontando é muito forte porque destaca que a personagem da Sky não era marcada apenas pelos traumas, mas também pela culpa, pela sensação de ser incapaz de voltar a sorrir de verdade algum dia depois de tudo que ela sentia que ela causou na sua vida e das pessoas à sua volta. E embora na vida real felizmente seja sim possível qualquer pessoa que esteja passando por uma situação semelhante conseguir se libertar dessa maldição que pode ser muito real, buscando terapia, auxílio médico, apoio em pessoas de confiança, é muito válida a provocação que o filme deixa na gente de que é sempre importante desconfiar dos sorrisos que a gente vê em pessoas tanto à nossa volta quanto na grande mídia principalmente, já que infelizmente na maioria das vezes esses sorrisos são de fato máscaras sociais. Bom pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado das minhas análises e interpretações dos elementos de Sorria. Coloquem aí nos comentários as interpretações de vocês que sempre enriquecem bastante com outras visões sobre as obras que eu trago por aqui. Não esquece que toda sexta tem vídeo sobre obras de horror aqui no canal, então confere se você está inscrito para não perder os próximos. Obrigado pela companhia, um beijo e tchau!